Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, um dado chama atenção. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o número de denúncias caiu de 2019 para 2020. A queda de telefonemas para o Disque 100 foi de 28.730 notificações há 2 anos para 26 mil no ano passado. Repórter João Leite nos traz mais informações. Todo mundo sabe que a exploração sexual infantil existe, é uma realidade no nosso país. O mês de maio também comemora-se o Maio Laranja, contra a exploração sexual infantil. Ao meu lado, o advogado criminalista Ricardo Duran está aqui, gentilmente nos atende, porque um índice traz uma curiosidade. Com o fechamento das escolas, né, doutor? A gente teve a pandemia, fecharam-se as instituições educacionais e o número de quedas de reclamação também caíram em relação ao Disque 100. É da escola que saem muitas as denúncias através dali da educação sobre a exploração sexual dentro de casa? Sim, exatamente. Essas denúncias acabam ocorrendo dentro das escolas, onde os diretores, os professores, enfim, têm um contato mais íntimo com as crianças e podem verificar algumas condutas que levam a concluir que essa criança possa ter sofrido algum abuso, tanto de natureza física, uma agressão, como também de natureza sexual. Doutor, a gente sabe que muitas vezes em casa a criança fica recatada, isolada e não conversa com o familiar. Como que a mãe e o pai podem agir numa questão dessa, porque o inimigo geralmente está em casa, e a quem recorrer assim que a criança for constatado o abuso? Infelizmente, existem dados apontando que 52% dos casos de abuso sexual ocorrem nos lares. Os agressores, muitas vezes, tratam-se dos próprios pais, ou irmãos, primos, pessoas que frequentam a casa, amigos, pessoas que vão prestar serviços nessa casa. Então é muito importante que os tutores, os pais, enfim, estejam atentos a essas questões e acompanhem os seus filhos com mais atenção. O que pode ser feito no caso de um abuso é imediatamente ligar para o 100, que é o Disque 100, que é onde recebe denúncias principalmente de natureza sexual, o 127, o 127 do Ministério Público e também 190 da Polícia Militar. As denúncias não precisam ser presenciais, podem ser anônimas e qualquer um que perceber que a criança sofreu um abuso poderá fazer essa denúncia. Maravilha. Um dado importante para a gente ressaltar é uma comparação entre o ano de 2019, foram 28.730 notificações, e a queda aconteceu em 2020, devido ao fechamento das escolas, para 26 mil. Doutor, a penalidade hoje no Brasil para quem comete o abuso sexual, o senhor poderia falar para a gente, é pertinente ou deveria ser um pouquinho mais abrangente para esse caso, né? Que é um crime absurdo? No caso da violência sexual, o estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal poderá levar o infrator a uma pena de reclusão que varia de 8 a 15 anos. Quando existe uma agressão grave, além do abuso sexual, poderá chegar a pena de 20 anos e, em caso de morte, até 30 anos de reclusão. Muito obrigado pelas informações. Doutor Ricardo Duran, advogado criminalista, atendendo a equipe aqui do Tati Cidade. Eu volto com você aos estúdios. Roberta. Obrigada, João.